Muitas emoções podem ser desconfortáveis, como a angústia, a raiva, a tristeza, a ansiedade, o medo, o ciúme. E mais do que desconfortáveis, às vezes elas nos dominam e a gente acaba agindo com a emoção. Afinal, me diz aí se você nunca se arrependeu por uma coisa que você disse ou que você fez na hora da raiva, por exemplo. Então, nesse vídeo eu vou te trazer 3 estratégias para você não ser engolida pelas suas emoções. Vem comigo! Eu sou a Thaís Torquato, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e esse é o Me Ajuda Psi, o meu canal que nasceu com a missão de ajudar você a viver o seu melhor. Primeiro de tudo, eu quero que você grave essas 3 afirmações. Anota aí, para tudo e anota no papel. Você não é o que você sente. O que eu quero dizer com isso? Você é muito mais do que o sentimento que você está tendo naquele momento, e aquele sentimento não te define. Então você não é o que você sente. A emoção não precisa te controlar, você é mais forte que ela. E, por mais difícil que seja, ela não dura para sempre. Então, ela não vai ter a capacidade de te fazer mal de verdade, no sentido físico da coisa. Pode ser desconfortável, mas olhe para isso, ela não vai durar para sempre, ela vai passar. Dito isso, você tendo consciência disso, vamos lá para as 3 estratégias? Preciso te dizer que a terceira estratégia é a mais importante, então fica até o final e eu vou te explicar porque eu botei ela por terceiro, não é só pra você ficar assistindo até o final, tá? Então a primeira delas é o time out, ou intervalo. Quando você perceber que você tá com uma emoção muito intensa, né, que vai te levar muitas vezes a uma reação negativa, se afaste da situação, dê um intervalo. Vai tomar uma água, vai no banheiro, conta até 100. E para você se perceber, é uma coisa bem importante, presta atenção no seu corpo, porque a emoção, ela se manifesta através de sintomas que vão aparecer no seu corpo. Ou seu coração vai acelerar, né? Parecer que tá com taquicardia, você vai começar a suar, ou você vai começar a sentir uma queimação no estômago, subindo aqui, um nó na garganta. E dificilmente você vai estar numa situação onde você não possa dar nenhuma pausa, né? Que você não possa tomar uma água, respirar, dar uma volta. Ah, Thaís, mas se eu estiver numa reunião com um cliente e ficar com raiva, conta até 10 mentalmente, respira profundamente. Um intervalo que seja para você não ter uma resposta tão imediata. A ideia dessa técnica é você conseguir baixar a intensidade dessa emoção para daí sim conseguir racionalizar a situação e ter um comportamento mais construtivo. A segunda estratégia é tenha uma lista de atividades mais construtivas. Se você acaba percebendo que quando está tomado por uma emoção mais intensa, mais desconfortável, como a ansiedade, por exemplo, como a tristeza, você acaba comendo demais ou comprando demais, isso te prejudica, né? Vai ser bem importante você construir uma lista de atividades que te relaxem, que sejam prazerosas, mas que você possa usar nesses momentos em substituição e que não te prejudiquem, né? Como tomar um banho quente, por exemplo, né? Um banho relaxante, conversar com uma amiga, escutar uma música que você gosta, que te ative mais positivamente, que traga memórias positivas, escrever o que você está sentindo, então usar a escrita terapêutica, dar uma volta, ter contato com a natureza, por exemplo, se você puder, sentir um cheirinho que você gosta, sabe? Outras coisas que sejam prazerosas, que tem sensações mais positivas, digamos assim, mais confortáveis, que te confortem naquele momento e que não te prejudiquem. E aí vai ser muito importante que você tenha essa lista sempre em mãos. Se você tá curtindo até aqui, deixa o seu like, já sabe, né? Ativa o sininho aí pra não perder nenhum conteúdo e se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda muito a trazer ainda mais conteúdos pra você. Agora a gente vai para a terceira e mais importante estratégia. Eu deixei ela por último porque provavelmente você só vai conseguir fazer ela depois de utilizar as 2 primeiras, ou pelo menos a primeira ali do afastamento, porque é necessário baixar um pouco a intensidade dessa emoção para que você consiga fazer. Que é o quê? Refletir sobre as suas emoções com essas perguntinhas aqui. Primeiro de tudo, nomeie a sua emoção.
Nomeie, entenda com o que você tá lidando. Pode parecer bobo, mas eu vejo que a maioria das pessoas tem pouco vocabulário emocional. Só sabe se falar se tá bem ou se tá mal, se tá triste ou se tá feliz. Mas existem tantas outras emoções, né? Existe a irritação, a frustração, o alívio, a ternura, tem tanta coisa. E aí uma dica que eu dou pra você nesse momento, se você tem muita dificuldade, é esse livro aqui, o Emocionário. Vai aparecer a fotinho dele aqui, tá? Emocionário. É um livro muito legal, ele traz um conceito para cada emoção, você pode usar com crianças, com adolescentes, com adultos, né? Porque é para todos. E aí traz várias emoções, culpa, vergonha, ternura, amor, várias emoções. E é bem importante que a gente consiga, né, dizer, até porque cada emoção indica uma coisa diferente. E aí isso vai mostrar o quê? Necessidades que a gente tem. Se eu tenho raiva, muito provavelmente, claro, eu tô falando de uma forma muito simplista aqui, tá? Eu tô me vendo como injustiçada diante de um obstáculo que eu considero intransponível. Então, se é raiva que eu tô sentindo, se eu consigo identificar que é raiva que eu tô sentindo, eu consigo ter mais clareza de por que eu estou sentindo raiva, ok? Então, aí uma dica legal esse livro, tá? Se pergunte o que aconteceu que fez que eu me sentisse assim, ou o que estava acontecendo antes de eu me sentir assim, seja no real ou na minha cabeça, porque pode ser que tudo aqui, no concreto, no real, na vida, esteja bem, mas lá na sua cabeça você tá pensando que o que pode acontecer amanhã, que o meu chefe pediu pra falar comigo, e pode ser que ele me dê uma bronca, e aí você, por conta dessa imaginação, por conta de estar pensando no que pode acontecer, você já esteja também evocando aí uma emoção intensa, porque uma coisa tá relacionada com a outra. Então, pega essa situação, né, real ou imaginária, e pergunta como é que você interpretou essa situação. E uma coisa bem importante aqui para dizer, os nossos pensamentos, eles influenciam diretamente a forma como a gente se sente. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente chama isso de modelo cognitivo. Existe uma situação real ou imaginária que evoca um monte de pensamento, né? Muitas vezes que a gente nem se dá conta, pensamentos automáticos, que influenciam como a gente se sente e, consequentemente, como a gente se comporta. Se no exemplo que eu dei, né, você tá lá preocupada que o seu chefe pediu pra conversar com você amanhã e você começa a acreditar que ele vai te dar uma bronca ou que ele vai te demitir, pior ainda, né? Como você tá interpretando essa situação tá influenciando na sua ansiedade. Então, você vai precisar se perguntar que outras formas mais construtivas tem de avaliar essa situação. Pode ser que ele só queira alinhar algum projeto, algum objetivo com você. Pode ser que ele queira te dar um aumento, pode ser que ele... sei lá quantas outras coisas pode ser, né? Pense que outra forma mais construtiva você tem para avaliar aquilo. Ou até, inclusive, se for para te dar uma bronca, tudo bem, qual é o problema disso? Você tá recebendo um feedback, uma oportunidade de melhoria, ou se for uma demissão, o que você pode fazer, né? Não quer dizer que você vá ficar desempregada para sempre. Então, a seguinte pergunta que você também precisa fazer é: de que forma eu posso lidar com isso de um jeito que seja mais construtivo para mim? Depois de se fazer essas perguntas, avalie como é que você tá se sentindo depois dessa reflexão. Se você estiver se sentindo melhor, ótimo, siga a sua vida. Se a emoção ainda tá ali, né, porque ela não some assim do nada, tá, gente? Vá fazer outra coisa, usa lá a sua lista de coisas prazeráveis e construtivas que te ajudem e foca em outra coisa, tá? Outra coisa bem importante, tem essas perguntinhas, então volta o vídeo para ver de novo, tem essas perguntas anotadas no bloco de notas do seu celular de fácil acesso para que você possa fazer esse exercício. E aí eu preciso fazer um alerta bem importante. É impossível a gente não sentir as emoções. Elas são importantes, elas são sinalizadores de necessidades que a gente tem e elas fazem parte de ser humano. Não tem jeito, né? Tem a ver com o nosso cérebro, tem a ver com a nossa evolução da espécie, inclusive. As emoções, elas são necessárias, então você não vai deixar de senti-las. O que eu quis com esse vídeo é te ajudar a lidar com elas de uma forma mais leve, mais saudável, mais construtiva para você. Te ajudei de alguma forma? Me conta aqui nos comentários. E se você quiser ter acesso a mais conteúdos como esse, me segue lá no @ThaisTorquato Psicóloga. Eu vou adorar te ver por lá. Até o próximo!